Fernando Santana, ex-secretário de Recursos Hídricos, e também, claro, um dos deputados mais atuantes e políticos mais atuantes. Vou começando assim, porque eu não posso deixar nem me furtar de falar das várias emendas que o Fernando Santana colocou para o CRAT, para a região do Cariri. Aliás, ele se dividiu em todo o estado do Ceará, um pouquinho em cada cidade. Ele soube fazer esse equilíbrio. Mas eu chamo a atenção também para aqueles que sempre estão presentes na nossa política, no nosso município. Fernando, eu estou aqui pregando para os nossos ouvintes que nós temos que ter representantes presentes, que nós podemos reivindicar, que realmente receba as críticas de bom grado e que trabalhe para o povo. Você é um desses. Independente da minha amizade aqui, porque eu conheci o Fernando Santana, secretário de Esporte do Barbalho, e me chamou a atenção justamente a atuação do Fernando Santana, né? Que naquela época, eu disse, como é que uma pessoa trabalha para o esporte? Nunca vi alguém gostar do esporte, ou ele gosta demais de esporte, é muito competente, porque a coisa está acontecendo. Então a gente tem que valorizar essas pessoas. Esse era meu pensamento lá, e eu não estava errado de forma alguma. Porque o Fernando Santana, com toda a sua trajetória política, lá como secretário, como assessor direto do Camilo Santana, como assessor do governo, soube fazer essa intermediação nos vários municípios. Hoje ele está aqui pelo seu merecimento, né? Graças ao trabalho transparente, a uma coisa que com ele sim é sim, não é não, não tem isso. Tem recebido muitas críticas porque é a vitrine, viu, Fernando? Eu considero isso, a vitrine. Ninguém bate em cachorro morto, digamos assim, né? Nunca viu isso. Então, feliz daquele que tem o que mostrar. E você tem muito serviço prestado ao Ceará, cidade do Crato. São milhões em emendas que veio aqui para a cidade do Crato, que estão, inclusive, em obras já feitas e em obras em execução. Sem falar na intermediação junto ao governo do estado do Ceará. Quando nós temos alguém que nós podemos olhar no olho, como eu estou olhando para você agora, e saber do trabalho sério que você faz, da sensibilidade. Ele tem projetos para os autistas, para as mães atípicas, aí leis aprovadas, enfim, tem uma vasta folha de serviço prestado e é um dos bons nomes da política que continuará à disposição, porque é pré-candidato a deputado federal e que, graças a Deus, nós temos uma certa aproximação para acompanhar. Não falar por falar. Você não precisa que ninguém puxe aqui seu saco, que solte confete, não. Estou falando pelo seu trabalho, como vou também fazer algumas perguntas que, infelizmente, a gente tem que fazer. Não podemos também nos furtar. Queria essa introdução, mas para dizer que estou muito feliz com sua vinda aqui, parabenizar pelo excelente trabalho na Secretaria de Recursos Hídricos. Fernando Santana tirou da gaveta vários projetos que estão ao encontro da população cratense, da região do Cariri, do estado do Ceará, e eu não posso deixar de falar isso. Como foi importante sua passagem na Secretaria de Recursos Hídricos. Boa tarde, seja bem-vindo. Meu querido Fábio Lemos, primeiro agradecer a oportunidade de falar aqui no seu programa. Aliás, eu vim aqui para o seu programa e encontrar meu amigo Neguinho do Pico Madeira, Neguinho Santana. Aí não cobrar. Eu já estava triste, ele acabou de chegar aqui. É um amigo que você sabe que eu tenho muito carinho por ele. Saudar todos que fazem aqui o programa, essa programação que leva a informação a quem está em casa, dizer da honra de estar aqui no programa para conversarmos um pouquinho com a população de Crato através do seu programa, dos seus microfones. Que está me ligando aqui a senadora Augusta Brito, pedir ela que eu retorno já a ligação, nossa secretária de Proteção Social, mas é uma alegria estar aqui em Crato mais uma vez. Eu estou vindo da Câmara Municipal, onde eu participei agora pela manhã, fui lá prestigiar um amigo que foi receber o título de cidadão cratense, e lá eu pude encontrar vereadoras, vereadores, conversar um pouco sobre o Crato. Aliás, sábado à noite eu estive aqui, sim, fui lá no Mirandão, eu passei lá no Mirandão para prestigiar lá o Mirandão Festeiro, que é um evento lá promovido pelo amigo André Lacerda. Então fui lá também reencontrar amigos e participar um pouco lá. Tem a nosso apoio nesse evento, tem o apoio do governador Elmano, a quem eu quero agradecer muito, tem o apoio na parceria aqui com o prefeito André Barreto e com o ex-prefeito Zé Elton Brasil. Então, é uma alegria estar aqui no seu programa. Quero abraçar os irmãos de Crato, de toda a região, quem está aqui no Instagram também, que nos acompanha, para que a gente possa conversar aqui com o Fábio, que
no microfone, pela isenção, faz um grande papel, faz um grande trabalho de jornalismo. Eu conheço o Fábio há muitos anos já, o seu trabalho, parabenizar pelo seu trabalho e também tenho a alegria de dizer que a gente tem uma relação muito boa, uma relação muito respeitosa, de muito diálogo. Você tem sempre feito críticas construtivas para que a gente possa melhorar. Para além das críticas construtivas, tem também feito reivindicações, mostrado caminhos. Enfim, como todo homem de microfone que recebe do povo as demandas, que recebe do povo as ideias, ele passa para frente em busca que aquelas ideias se transformem em algo palpável para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Estou muito feliz, Fábio. Já estou numa fase da vida muito feliz, com 45 anos de vida. Graças a Deus. Grato a Deus por tudo. Primeiro pelo dom da vida, depois pela saúde, que a gente sem a saúde a gente não é nada. E tá na vida pública que eu amo, assim, onde eu me sinto bem, que eu estou ajudando as pessoas, estou tendo a oportunidade de fazer o bem para alguém. Muitas vezes para muitas pessoas que a gente nem conhece, a gente fazer o bem às pessoas, então isso é muito gratificante. Tenho muito orgulho de estar na vida pública, né? Interesse em 24 anos de vida pública, dos 45 que eu tenho. Então, assim, é uma trajetória que não começou ontem, né? Que já tem uma história e que essa história, se eu agradecer até o fim da minha vida a Deus, ainda será pouco pelo tamanho da gratidão que eu tenho. E eu sou testemunha disso, porque, claro, que dentro da legalidade, dentro das possibilidades, em todos os chamados de muita gente, claro que você nem publiciza isso, por quê? Porque muitas pessoas confundem o que você está fazendo e você querer aparecer. Infelizmente, o político tem esse dilema de, às vezes, não mostrar tudo que faz, porque para não ser mal interpretado. Exatamente. Mas muita gente tem sido ajudada através da política do Fernando Santana, através do apoio, e em vários casos. Isso aí eu sou testemunha e posso dizer isso muito bem, porque você é uma pessoa sensível com a vida das pessoas. E isso é importante, que um político tenha essa maturidade. E essa maturidade que você tem, saber que nós, como imprensa, transitamos na oposição, na situação, e claro, cada um tem suas preferências, não pode dizer. Eu sempre digo, olha, imparcialidade não existe no sentido, porque eu tenho minhas preferências, mas tenho que respeitar a de quem não tem as mesmas preferências que as nossas. Aí, pelo menos a gente tenta ser o mais claro possível. E com você eu quero ser muito justo, Fernando. Não só porque eu tenho uma admiração por você, mas eu quero me desapaixonar dessa admiração, porque sei da sua seriedade, né? E nós estamos vivendo um momento muito aglutinado, muito fervoroso, com muita gente empolgada, às vezes até no momento, nem no momento certo. E a gente escuta muita coisa. E às vezes a gente quer dizer, porque nós sabemos, como eu sei aqui de coisas que muita gente não sabe, eu vou começar já por aí para você entender. O pessoal lá, o Mirandão, a reforma do Mirandão, você tem lutado muito por isso, e a gente vê nos bastidores, inclusive com emendas. Só que nós tivemos que fazer escolhas enquanto gestão municipal, porque você não executa o municipal, você libera as emendas, e foi liberado cerca de 8 bilhões para o Mirandão. Foi. Aí fala, por que não foi para o Mirandão? Aí você vai explicar para o pessoal, para nós sepultarmos essa ideia. Olha, o Fernando prometeu e não mandou sim. É porque, no momento, infelizmente, teve outras prioridades, como agora. Muita coisa deixou de ser feita, porque a prioridade era o canal do Rio Grangeiro. A gente sabe disso, e na política tem que ser feita algumas escolhas, infelizmente. Mas não que também o projeto do Mirandão tenha ficado pelo caminho, muito pelo contrário. Bom, Vá, primeiro deixa eu esclarecer essa questão do projeto do Mirandão. Nós tínhamos, na época, como temos hoje com outra pessoa, mas é um namoro novo, é uma história nova com o André Barreto, que é o nosso prefeito, mas nós tínhamos uma parceria que para mim foi uma parceria muito saudável, de uma relação que se transformou inclusive numa relação de amizade com o prefeito Zé Elton Brasil. E a gente pôde ajudar muito o Crato na relação. Eu consegui muito recurso aqui para trocar a iluminação, aquela iluminação amarela que tinha antiga, que encarecia a energia, a gente trocou por LED, isso dando a economia, embelezando a cidade e deixando muita boa parte da iluminação de LED de Crato. Mais de 30 milhões. Foi o recurso que o deputado Fernando Santana articulou para o Crato a pedido do prefeito Zé Elton Brasil. Eu fiz um compromisso com o Crato, que era fazer aquele asfalto lá do Baixio das Palmeiras. Foi um compromisso que eu fiz mesmo assim, e lutei muito, e nós conseguimos lá 3 milhões, Zé incrementou ali com 800 mil, chegando quase a 4 milhões, e aí nós fizemos lá o asfalto, e inclusive fazendo uma ligação com Barbalha, ali pelo
o Barro Vermelho, né? Hoje está praticamente tudo interligado, quem quer ir por dentro hoje pode ir. Culminou, foi esse compromisso que a gente fez ali do asfalto do Baixio da... Então está feito lá, e aí vai. Nós fizemos muita pavimentação, eu não sei lhe dizer o nome das ruas, eu até brinquei com o Zé, tu precisa me dar relação para saber o nome das ruas. Nós fizemos muita pavimentação, calçamento, nós fizemos muita pavimentação asfáltica aqui de recursos do deputado Fernando Santana, e naquele tempo, ali já no finalzinho do governo Camilo Santana, me apresentaram o projeto do Mirandão. O Zé me trouxe o projeto, eu disse, Zé, o que eu posso fazer? Teve um mercado também, eu consegui o recurso junto com o Zé para a reforma do mercado, salvo engano, foi 7 milhões, 5 milhões a reforma do mercado. Mercado Walter Peixoto. Walter Peixoto, e diga-se de passagem, ficou muito bonito. E aí veio o Mirandão. Então nós levamos o projeto do Mirandão a Camilo, e Camilo disse, vamos fazer o Mirandão. Aí entrou a pandemia. Então tudo foi paralisado, não foi só o Mirandão, tudo foi paralisado. Que a gente tinha um MAP do Mirandão, um recurso aprovado pelo governo do estado, e tudo foi paralisado por conta da pandemia. Um orçamento projeto pronto, orçamento pré-fixado de 7 milhões de reais para reformar o Mirandão. Então, veio a pandemia, nós atravessamos aquele momento muito difícil de nossas vidas, né? Uma pandemia mundial, que culminou a gente perdendo muita gente nossa, amigos e tudo. E a gente, quando fala nesse assunto, a gente não deixa de falar que o presidente, na época, Bolsonaro, debochou das pessoas, levou na brincadeira. E aí não é questão política, é uma coisa real que aconteceu, infelizmente. Mas quando a gente fala de pandemia, a gente lembra disso. E quando nós atravessamos essa tempestade com o governador Camilo Santana, que fez um trabalho, assim, se ele já tinha feito muito, na pandemia ele se superou como grande líder, porque teve sensibilidade com a população, e nós atravessamos essa tempestade. Quando nós atravessamos, nós voltamos para tentar a vida normal, né? Seguir com os projetos, seguir com as obras, seguir com os trabalhos, e aí nós levamos a Camilo o projeto do Mirandão renovado. Nós passamos ali praticamente um ano e meio com aquela coisa da pandemia, então nós tivemos que reformar o projeto. O projeto de 7 foi para 17, porque todo mundo lembra que tudo ficou caro na pandemia, né? Claro. Ferro ficou caro, cimento ficou caro, enfim, encareceu tudo. Então nós levamos o projeto a Camilo. Quando nós chegamos lá, do governador Camilo, com o Zé Ailton, para pedir o novo projeto, que aí tinha passado de 7 para 17, Camilo disse, olha, eu já vou colocar 50 milhões para o canal Rio Grangeiro, Zé. Então nós vamos ter que optar agora. Nós vamos ter que fazer agora uma preferência neste momento. Deixar um mais para frente, porque nós não temos condições de fazer tudo de uma vez. Até porque tinha centro cultural, tinha um bocado de outras obras. Outras obras que estavam em andamento já, né, fora a pavimentação e tudo. Camilo, só eu preciso colocar agora um recurso aqui. Ou eu coloco os 17 aqui do Mirandão agora, ou eu coloco os 50 bilhões agora para garantir. O sonho do povo cratense e do povo caririense é ver o canal Rio Grangeiro feito, porque não é mais uma demanda só do Crato, né? Essa demanda já passou as barreiras de Crato. Você já escuta no Juazeiro, você já escuta na Barbalha, você já escuta em Nova Olinda, né? Então, passou as barreiras porque os noticiários eram constantes de que quando chovia, a água transbordava o canal e entrava na casa do povo, não é assim, neguinho? Então, era um pedido de todo mundo. E aí, né, claro, Zé, eu, como prefeito, teve que tomar uma decisão e priorizar o canal Rio Grangeiro. E ali Camilo garantiu os 50 milhões de reais para o canal Rio Grangeiro. Mas nós não perdemos a esperança de fazer uma baita de uma reforma. Lembrar que a reforma também do Mirandão, meu amigo Biel, foi um pedido assim, muito em função do Camilo ter construído um novo estádio em Juazeiro, né? E todo mundo viu o estádio. Na verdade, não foi uma reforma do estádio de Juazeiro, foi feito um novo estádio, né? E fui eu que comecei, fui a primeira pessoa a ir lá, a levantar, fazer o primeiro levantamento, se seria uma reforma, se seria um estádio novo, né? E a gente terminou fazendo, foi um estádio novo e ficou belíssimo. E aí Barbalha, como o Crato, né, começou a apresentar essa demanda. Eu quero um também, de forma legítima, né, começaram a levantar esse pedido. Então, ninguém deixou de fazer o Mirandão porque não quis fazer a reforma do estádio Mirandão. Né? Nós deixamos de fazer porque foi priorizado o recurso do canal Rio Grangeiro. Ponto. Agora, nós temos um novo prefeito, que é o André, né, que faz parte do mesmo grupo, mas que vem também com novas ideias,
né, e a André priorizou para o ano de 2026. Eu fui com o prefeito André ao governador Elmano no ano passado, levar os pedidos de CRATO e o nosso prefeito André, para além de outros tantos projetos que estão em andamento aqui em Crato, como mais recursos para o canal do Rio Grangeiro, ele priorizou a rodoviária. Uma rodoviária nova para o Crato, e o governador garantiu o recurso para essa nova rodoviária. Então essa parte da rodoviária está em fase de andamento, porque nós temos que resgatar a história do Mirandão e lutar para fazer uma reforma. Agora, não dá para fazer um estádio como foi feito também em Juazeiro. Né? Assim, não dá para... Né? Eu acho que a gente tem que ter um estádio bonito, organizado, seguro, né? Que dê condições, até porque o bairro Mirandão está lindo, né? Exato. O bairro Mirandão, com o acesso que Camilo fez para Nossa Senhora de Fátima, com Nossa Senhora de Fátima ali em cima, olhando para o Mirandão, com a Praça Mais Infância, que foi um grande ganho para o bairro Mirandão, com várias pavimentações para aquele bairro, que foi conseguida pelo deputado Fernando Santana, né? O Corpo de Bombeiro que está ali, a Politânica que está ali, o raio que está ali. Né? Se você tá bom, aí o presidente e o vice vão dizer, quer isso, eu quero mais. Né? Não, nós queremos mais mesmo, mas nós já fizemos muito lá, isso. E eu acho que nós estamos, assim, em dívida mesmo, com o Crato, com a reforma do Mirandão. Mas não posso lhe dizer que a gente vai fazer esse ano, que a gente vai fazer o ano que vem, não posso. Eu posso lhe dizer que isso está no nosso radar. Aí, meia dúzia de desocupados políticos ficam criando celeuma, querendo fazer crise e criticar o deputado Fernando Santana. Olha, deixa eu dizer algo para eles. Eu vou mandar um recado aqui para eles. Pode ficar à vontade. Pode criticar, mas pense num negócio que eu não estou preocupado. Eu estou na política para servir. Eu estou na política para me sentir bem, fazendo bem às pessoas. E é isso que a gente tem feito. Aqueles que criticam, não é aqueles. Sim. Aqueles que criticam, Fábio, não fizeram nada pelo povo, a não ser criticar. O deputado que eles criticam já fez muito pelo Crato, e o povo bom do Crato reconhece isso. E é o que me basta. E veja, nós fizemos muito, nós não fizemos só muito. Nós fizemos muito, estamos fazendo muito e vamos fazer muito mais. Porque o nosso dever é esse, de quando está na vida pública, fazer muito pela nossa população. Mas a gente tem, e aí a população precisa ficar sempre alerta, a gente tem uma meia dúzia de desocupados que quer toda hora criar cisânia, né? Toda hora criar ilações, criar movimentos contrários, agredindo, falando mal, né? Querendo dizer que é machão atrás de um celular, para provocar na população qualquer tipo de sentimento ruim, de ódio no coração. O grupo que tem Camilo Santana como líder quer criar no coração das pessoas é amor, é criar no coração das pessoas tolerância, é entender que a política é a ambiência para fazer o bem às pessoas. Aliás, abaixo de Deus, a única forma que nós temos de melhorar a vida das pessoas é através da política. Não existe outra. Então nós não podemos demonizar a política. Nós não podemos colocar a política na vala, né, daqueles que não fazem nada pela política, somente criticar. Portanto, nós já fizemos muito pelo Crato, somos conscientes e temos a humildade de reconhecer que muita coisa ficou pelo caminho, mas não foi porque a gente quis, foi porque nós tivemos que priorizar outras situações, como o próprio canal Rio Grangeiro, que está em obra a todo vapor, né? E olha, se não tivesse priorizado, talvez não tivesse acontecendo, mas que o estádio Mirandão, eu tenho na minha cabeça, não tenho dúvidas, é Ailton também, e o prefeito André Barreto, o nosso governador Elmano, que a gente já falou com isso sobre ele com isso, e falamos com o ministro Camilo Santana, a gente tem na nossa cabeça que é o nosso dever, né, lutar, e eu não estou prometendo, porque eu não posso prometer sem ter o recurso, para que a gente possa reformar esse estádio. O Crato merece, aliás, o Crato que está fazendo uma baita de uma campanha. O time do Crato está assim, num momento muito bom, isso fortalece o futebol caririense, o futebol cratense. Então, todas as homenagens eu rendo ao time do Crato, né, e dizer que será uma luta nossa constante para ter aquele estádio recuperado, reformado e bonito. Não só ele, como também o Inaldão em Barbalha, que merece também ser reformado. Né? Repito, nós não estamos aqui nunca dizendo que vamos derrubar o estádio para construir outro. Aliás, a arena que foi construída em Juazeiro, a Arena Rumeirão, que não é mais um estádio, ela se transformou numa arena, ela foi feita uma arena para atender a região do Cariri. Né? Ela não era nem para ter sido ali, né? Ela era para ter sido em outro local novo para atender toda a região do Cariri como uma grande arena de eventos. Né? Mas ela foi naquele local, até porque simbolicamente era para ser naquele local, mas hoje é uma arena para atender a região do Cariri. Não só com futebol, claro que é o carro-chefe, mas com qualquer evento, seja religioso, seja as festividades, como acontece em Fortaleza hoje, né, que os grandes eventos estão acontecendo
é lá no Castelão, né? E também como acontece no Rio de Janeiro, enfim, em outras capitais. Nós somos hoje, nós temos um potencial caririense, né? Que não é toda a capital que consegue olhar para a gente achando que nós somos pequenos, não. Nós somos grandes, o Cariri é grande em número de habitantes, é grande em estrutura, e parte dessa infraestrutura nós devemos a Camilo Santana como governador, e aí foi construída a Arena Rumeirão para ser uma arena do Cariri, que o Cariri pudesse sediar aqui grandes eventos naquela arena. Mas não por isso deixar da gente lutar para reformar o Mirandão e deixar de lutar para reformar o Rinaldão e Barbário. Aliás, só deixa eu dizer uma coisa. Lá em Antonina do Norte, recurso do deputado Fernando Santana, nós estamos colocando agora grama sintética lá no estádio de Antonina do Norte, a pedido do prefeito Antônio Filho. Grama sintética. Está ficando a coisa mais linda do mundo, recuperando lá toda a praça esportiva lá do Rosenão, chama Rosenão, né? Rosenão. E vai ser grama sintética, nós chamamos até previsto aí para a gente inaugura agora até o finalzinho de junho. Então, assim, isso demonstra todo o apoio que o deputado Fernando Santana tem dado ao desporto, não só no Crajubá, mas em todo o Cariri, em todo o estado do Ceará. Claro que dentro das minhas possibilidades, né, lá está sendo investido mais de R$2 milhões, só na grama sintética, lá do Rosenão, em Antonina do Norte. Então, por que a gente não lutar para conseguir aqui o Mirandão? Mas aqui nós tivemos que priorizar. Nós tivemos pavimentação, nós tivemos iluminação, nós tivemos o canal do Rio Grangeiro, nós tivemos, agora tem a rodoviária, nós tivemos que priorizar para fazer esse anel aqui, para desafogar a Avenida do Contorno, para desafogar o trânsito pesado aqui de Crato. Então, foi muita coisa feita em Crato, que não pode parar por aí, nós temos que fazer cada vez mais. O Cinturão das Águas, que aliás, não só o Cinturão das Águas, mas nós vamos investir R$15 milhões na urbanização ali, nas proximidades de Nossa Senhora de Fátima, e nós fizemos um anúncio naquele dia que vocês da imprensa estiveram conosco visitando a obra. Ali já foi uma conquista nossa que não era prevista, já foi uma mudança no percurso que a gente fez para atender o povo cratense. Enfim, muita coisa nós fizemos, mas o desejo é de fazer muito mais. Pré-candidato a deputado federal, fico muito esperançoso, Fernando, porque você disse uma coisa, está no meu radar, está no seu radar, eu acredito muito que você vai lutar muito pelo novo Mirandão, até porque na Câmara Federal, hipoteticamente a gente pode falar nessa pré-candidatura, com o sucesso da sua pré-candidatura, candidatura e futuramente se eleito, nós sabemos que vai estar no seu radar e a verba é diferente. Como diferente? Eu sei que um deputado estadual tem as limitações lá das suas emendas positivas e etc. Já na Câmara Federal a coisa já é uma figura diferente, que a força também é muito maior. Né? E a gente tem essa esperança que você possa nos ajudar com essa concretização do novo estado de Mirandão. Mas não é só isso. Você trouxe abastecimento d'água para a serraria, né? Pavimentação também. Ali o pessoal é muito grato, uma coisa que há anos... Aliás, sabe, da serraria, quando a gente levou a água para lá, eu nem imaginava um dia ser secretário dos recursos. Pois é. Né? Você vê como são as coisas. Já trabalhava buscando segurança hídrica, né, na demanda de deputado. Foi o Neguinho que me levou lá, você que me levou lá. A população se reuniu, a associação nos pediu. Nós colocamos água lá, inclusive fomos lá, ainda fizemos a inauguração, conseguimos a pavimentação, calçamento para lá. Então, assim, mas voltando para a segurança hídrica, que é a pauta que o Fábio também está falando, naquele tempo eu lutava por isso na condição de deputado, né? Claro, atendendo os anseios da população, mas nunca imaginei na minha vida que um dia eu estaria como secretário dos recursos hídricos, podendo trabalhar, né, por todo o estado do Ceará para garantir um bem tão precioso. Aliás, o segundo bem mais precioso que nós temos é a água, que o primeiro é a vida, mas também não tem vida se não tiver água. Eu ainda me lembro quando você disse, eu vim aqui ouvir vocês, não vim prometer, quero ouvir. E ouviu, e rapidamente, isso foi uma questão de pouco tempo, foi resgatado o abastecimento de água lá na Serraria. O pessoal é muito grato, inclusive o Baixio, o Leite, o Campo Alegre, tudo ficaram lá. Eu quero o deputado Fernando de volta aqui para a gente conversar com ele, porque viu que a coisa acontece. Né? E aí nós somos testemunho também de mais essa conquista de um povo que precisa, que também teve sua sensibilidade. Fernando, essa eleição vai ser muito difícil no sentido, mas como você já disse, que está preparado, que realmente, eu até entrevistei você mais cedo, lá na Câmara Municipal, e falava justamente, você é a vitrine, né? Pela aproximação com o Camilo Santana, por fazer toda essa mediação em várias cidades do estado do Ceará, porque não é só o Crato. Às vezes a gente é muito egoísta querer você só para a gente, né? Mas você se subdivide aí em várias
no seu tempo com todos os municípios. Tanto que nas últimas eleições você teve votação praticamente em todos os municípios do estado do Ceará, pelo trabalho, né? Por esse equilíbrio de trabalho. Mas nós não podemos deixar de enaltecer o trabalho que você tem feito no Triângulo Crajubá, no Cariri Oeste, né? E nessa responsabilidade que você sempre teve conosco. Diferente de outros que vêm aqui de 4 em 4 anos, levam o nosso voto e tem gente que vai vir, como é que vocês lançar sua pré-candidatura aqui e não sabe nem sequer o nome da gente, né? E você não, você sempre está ali, perto, sempre atendendo, né? Com muita humildade. E eu gostaria de externar muito isso, essa consideração que você tem conosco, da imprensa, com as pessoas. Quando a gente tem alguém que está precisando de um apoio, que recorre a você, a sua assessoria, tem sempre um feedback rápido, ligeiro e pronto a estender a mão. E é isso que nós precisamos, é isso que eu estou dizendo para a nossa população caririense. Pessoas presentes, responsáveis e comprometidos com a nossa região. Porque não adianta eu trazer gente de fora que não tem essa simbiose, não tem essa relação, que não sabe nem como é que se comporta a população do município, né? E você conhece muito bem, tem feito muito. Como é que está agora? Vamos falar das suas parcerias, né? Muita gente que lhe apoia, tem inclusive a Eliana Estrela, que agora vai para a deputada estadual, a gente sabe que é do seu grupo, que vai ter também uma parceria com você. O prefeito Zé do Brasil, que a gente pode dizer de passagem, fez uma grande gestão. Não podemos dizer diferente. Claro, ele mesmo reconhece, mas nós não podemos falar diferente da importância, até para o município estar em dia, porque senão como é que receberia as emendas? Se não tivesse a contrapartida, né? Então nós não podemos deixar também de enaltecer a gestão do prefeito Zé, ex-prefeito Zé, e agora também pré-candidato a deputado estadual. Não podemos deixar de falar no Pedro Lobo também, que tem um forte trabalho, não mais no PT, infelizmente, por certas coisas que aí não cabe a nós julgarmos ou deixar de julgarmos, mas que tem sua votação, tem um trabalho feito com o nome do campo e também com a sua parceria. Você ajudou muito, não só o Pedro, não só a Eliane, não só ao prefeito Zé do Brasil. São 3 deputados estaduais que estão aí e que, claro, você tem uma parceria com o prefeito Zé Ailton e também com a Eliane. Como é que vai ficar, digamos assim, esta tripla parceria? Olha, Fábio, eu sempre disse, quando eu estava secretário dos Recursos Hídricos, né, todo mundo me perguntava, e é pré-candidato a deputado federal? Eu digo, olha, eu serei pré-candidato a deputado federal, mas só vou falar sobre a minha pré-candidatura quando eu deixar o cargo de secretário, porque agora eu vou cuidar dos recursos hídricos aqui, liderado pelo governador Elmano. Aliás, agradecer muito ao governador Elmano a confiança, né? Porque ele depositou em mim uma confiança, primeiro, sem Deus eu não sou nada, mas o governador depositou aqui na gente uma confiança de me convidar para essa secretaria. Eu passei 1 ano e 3 meses cuidando dessa parte dos recursos hídricos, que para mim assim, foi um aprendizado, eu vou levar para o resto da minha vida. Eu costumo dizer, onde eu estiver na minha vida, na política, na vida privada, eu sempre vou defender a segurança hídrica. Você imaginar que nós ainda temos gente, ainda temos irmãos nossos que não têm água, né, na torneira de sua casa, ainda temos. E nós temos que buscar universalizar o acesso à água. E essa palavra bonita é dizer que as pessoas têm que ter água na sua casa, ou seja, levar água para a nossa população. Isso na parceria com o presidente Lula, que é o maior presidente da história desse país, que tem feito muito nessa área da segurança hídrica, e junto aqui com o nosso governador Elmano de Freitas. Mas, então, eu deixei ali o cargo no dia 2 de abril, 3 de abril, e aí de lá para cá, aí eu estou como pré-candidato a deputado federal, inclusive estou licenciado da Assembleia. Tirei logo uma licença, só devo voltar mesmo para a Assembleia em agosto. Até lá, eu vou me dedicar à minha pré-candidatura para deputado federal. Fernando Santana como pré-candidato federal do Cariri, pré-candidato do Lula do Cariri, né? Só tem eu aqui no Cariri, que sou do PT, e vou ser pré-candidato a deputado federal. E tive a oportunidade de dizer isso ao presidente Lula, lá em Brasília, pré-candidato aqui do meu líder, Camilo Santana. Foi ele que pediu para eu colocar o meu nome. Olha, acho que você tem potencial, agora é o seu momento, coloco você ir para Brasília, é outra experiência, trabalhar com mais força para o povo do Cariri, do Crato e do estado do Ceará, ter verba para alocar, né? Não precisar estar só articulando, estar só pedindo, você tem lá a sua verba para você mesmo destinar. Então assim, eu estou com muito entusiasmo e tem várias parcerias. Aqui no Crato eu tenho uma parceria com o prefeito André Barreto, aqui eu quero agradecer muito, agradecer o prefeito André, e tem uma parceria
vinda com o prefeito André e vinda dele próprio e de mim também pela relação com o Zé do Brasil. Já foi deputado estadual, já foi prefeito de Crato 8 anos, é um nome que tem serviço prestado e que vai disputar de novo uma vaga para deputado estadual. E nós temos uma parceria aqui em Crato, como temos em outros municípios também, mas aqui em Crato eu tenho a gratidão de ter o apoio do prefeito André Barreto e do Zé do Brasil. E claro que nós temos também uma parceria com a Eliane Estrela, que é pré-candidata a deputada estadual, é uma querida amiga, foi secretária de Educação desse estado, fez muito pelo estado, fomos secretários juntos, tem uma relação com a Eliane de amizade. Aliás, eu tive a honra de ter o apoio de Eliane nas minhas candidaturas de deputado estadual. A Eliane é uma querida amiga, sempre me ajudou muito, e desta vez nós vamos também, aonde nesse local cabe a Eliane, vai ser a Eliane, onde desse local é do Zé, enfim, nós vamos ter que nos organizar, que é natural, que eles também fazem também. A Eliane vai ter parceria com o Edilvan, o Zé vai ter outras parcerias também, enfim, cada um no seu quadrado ali, mas nós vamos ter umas parcerias muito fortes. E tenho conversado tenho conversado também muito com o Pedro Lobo, mas a minha parceria mais forte hoje, né, com o Zé Elton Brasil e com a Eliane Estrela, em termos mesmo de fazer apoios, de ter dobradas, né, com eles dois. E a semana passada eu estive com o Pedro Lobo, conversando muito lá em Fortaleza com ele. Ele até vai promover um evento agora, esse final de semana, me convidou para ser um dos palestrantes na área da segurança hídrica, e eu me dispus a estar presente, né, dependendo aqui da nossa agenda, mas ele até mandou uma mensagem para mim, me lembrando, não falte não, então eu tenho uma relação muito boa, e dessa construção de relação muito boa, eu vou trilhar o meu caminho como pré-candidato a deputado federal, porque aliás eu não quero ser o pré-candidato a federal de uma pessoa, eu quero ser o pré-candidato a federal do Crato, do Cariri, do Ceará, e quero, com a permissão de Deus, ser deputado federal para representar esse conjunto de forças lá em Brasília, né? Enfim, então, eu aqui no Crato estou muito feliz com a nossa caminhada, tem muita gente boa que nos acompanha aqui, tem um Neguinho aqui que é uma liderança, tem um Cícero França que você sabe que é uma liderança, que é uma pessoa que nos acompanha também, então tenho muitos amigos aqui, não vou começar a falar os nomes, senão termino esquecendo alguém, e alguém ficando chateado, porque são muitos nomes bons, muitos amigos bons que eu tenho aqui. O Biel é outro parceiro forte aqui nosso, que já esteve conosco para deputado estadual, nos ajudando muito, então, estamos caminhando. A caminhada da pré-campanha agora é nos apresentar como pré-candidato a deputado federal, é ouvir as lideranças, é ouvir o povo, sobretudo a população, do que esperam de um deputado federal, para que a gente construa um projeto em cima do que o povo demanda, em cima do que o povo espera, né, e que a gente possa, chegando lá com a permissão de Deus, a gente possa fazer o nosso trabalho, prestar o nosso serviço e acertar muito mais do que errar. Aliás, agora já mais amadurecido, né, já aprendendo a cada dia um pouco mais, a gente poder prestar um serviço ainda melhor do que prestamos como deputado estadual. Vou pedir permissão para fazer um intervalo rápido, e a gente volta aqui com as considerações finais e continuando esse bate-papo com o deputado estadual Fernando Santana, pré-candidato a deputado federal, que tem feito muito pela nossa região, e claro, nós já estamos amarrando aqui futuro, porque a gente sabe da sua competência, que tem um futuro muito promissor. Estamos conversando com o deputado estadual Fernando Santana, batendo aqui esse papo, não tão formal, porque o Fernando é uma pessoa muito simples. A gente conversa aqui e sabe da sua simplicidade, claro, e temos que respeitar, porque é uma autoridade estadual, mas Fernando é jeito da gente, né? Com certeza, graças a Deus. Eu acho muito bonito o que você tem com o seu avô, né? Eu até me lembro do meu também, quando você está lá no sítio, que você tem um carinho enorme por seu avô, que já nos deixou, mas ficaram bons momentos, né? E o Fernando é assim, muito família, e nesse muito família ele entende muito bem o que as famílias passam, né? É tanto que pautou aí uma lei muito importante com relação às mães atípicas, né? A questão da alimentação na escola para crianças que têm alergia, diabetes, né? Ninguém se atentava para isso, mas você se atentou para esses detalhes que são importantes, porque muito a gente quer falar em muita obra, você tem demais, mas às vezes se esquece daqueles detalhes que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Tipo essa lei que você trouxe, que você aprovou na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, beneficiando a muitas famílias, porque são muitas as famílias, infelizmente,
as crianças que têm diabetes hoje em dia, né? É uma doença que está praticamente uma industrialização dos alimentos, com esse negócio todo, que se expandiu muito. E uma coisa muito importante, você chamou a atenção para todos nós sobre isso. Olha, aquela coisa de ouvir, né? Você vai ouvindo as pessoas e vai com a sensibilidade que Deus nos deu, buscando da sua parcela de colaboração para mudar aquela rotina, aquele momento difícil que pode se transformar num destino muito ruim se você não mudar. E através de uma lei você pode mudar. Então eu escutando uma mãezinha lá em Quixadá sobre a problemática do filho dela, tinha uma pré-diabetes ou já uma diabetes ali diagnosticada, e ele, alimento no colégio, o alimento da escola, né, é o alimento igual para todo mundo. Mas quem tem diabetes não pode se alimentar igual a quem não tem, porque vai piorar muito a condição de saúde dele. Então nós aprovamos uma lei, né, para que no estado do Ceará possa se dar ali uma alimentação específica para quem tem aquele problema de diabetes, para que ele não piore a condição de saúde dele. Né? Isso, inclusive, barateia para o sistema de saúde do estado. Né? Porque você não vai ter essa pessoa lá com problema de saúde procurando um atendimento, porque ele vai ter uma alimentação regrada, uma alimentação adequada. Isso vai melhorar a condição de saúde dele e vai melhorar que o Estado também não vai precisar toda hora estar atendendo e gastando ali um dinheiro com aquela questão de saúde. Então, assim, eu acho que é isso, Fábio. O homem público ele tem que ouvir a população, ouvir as pessoas, ter sensibilidade. Claro que muita coisa dá para você ajudar, tem outras que sua capacidade não alcança, porque eu, na minha condição, estou só deputado, né? Nenhum governador consegue fazer tudo no tempo que as pessoas precisam. O governador consegue fazer muito e tem feito muito. Nós tivemos aqui governadores do estado de Ceará que fizeram muito para o nosso estado, e aí a nossa geração encontrou isso, que foi Cid Gomes, depois o extraordinário cratense, caririense Camilo Santana, a governadora Isolda. Esse grupo deu a oportunidade de nós termos a primeira mulher a governar o estado do Ceará, e agora o governador é humano, que é um homem humano, um cara simples, do povo, na sua história já conta tudo isso, que está fazendo muito. Aliás, tem um programa do governo do governador Elmano, que é pouco divulgado no estado do Ceará. Isso me dói muito, que é o Ceará Sem Fome. Olha, pense num programa bonito. O governador lançou esse programa, junto com a sua esposa, Lia Freitas, para tirar as pessoas da condição de não ter o que comer. Hoje, muitas famílias, seu Neguinho, se alimentam desse programa do governador. A alimentação de altíssima qualidade, diga-se de passagem. Cada cozinha dessa, em média, ela faz por dia 100 alimentações, 100 refeições, 150 refeições. Então, nós temos hoje uma população imensa no estado do Ceará. Isso está sendo ampliado. Eu não tenho nenhum número aqui exato de como é que está hoje, porque o governador tem sempre ampliado essa política, né, de garantir a alimentação para a nossa população através do Ceará Sem Fome. Então, assim, é um baita de um programa, né, que tira as pessoas da situação de não ter o que comer. Olha, eu fiquei impressionado com as visitas que eu já fiz. Então, isso é sensibilidade. É um homem público que escuta as pessoas, que escuta o problema lá na ponta e que vai buscar resolver aquele problema. Assim eu quero ser um deputado federal, se Deus me permitir, né, com condições de ter o recurso para indicar, você ouvir as mãezinhas atípicas. O que eu posso fazer agora como federal para as mãezinhas atípicas e indicar um recurso? O que eu posso ouvir, né, as pessoas que precisam, né, que tenham diabetes no estado do Ceará, que tenham outros problemas, que a gente possa indicar uma emenda que possa minimizar o sofrimento dessas pessoas, minimizar a dificuldade diária dessas pessoas. É assim que eu quero ser um deputado federal, como fui estadual, ouvindo, mas aqui articulando muito mais do que executando, porque o recurso do deputado estadual é bem mais limitado do que o recurso de um deputado federal, para você indicar e você mesmo resolver o problema lá na ponta, claro que em parceria, seja com o governo do estado, seja com a prefeitura, seja com institutos, mas que você possa indicar o recurso e aquele recurso possa servir à população. É assim que eu desejo ser um deputado federal, se Deus nos permitir, e o povo assim, na hora certa que a lei permitir, quando a gente apresentar o nosso projeto, se o povo assim desejar. Na política tem muito faz de conta, mas tem muita gente séria, comprometida. Eu tenho, o Lancelot convocou a seleção e eu tenho a minha, e você está na minha seleção, Fernando. Muito obrigado. De um político sério, comprometido, viu? E que pode fazer muito mais do que você já tem feito, não só pelo Crato, Juazeiro, Barbalha, pelo Ceará, né? Você já mostrou isso. Feliz daquele político que tem o que mostrar.
Se eu fizer pergunta se você tem emenda para o Crato, para o Juazeiro Barbalha, eu sei que é sim. Se você tiver projeto aprovado pelo bem da saúde da população, eu sei que é sim. Se você tiver projeto de emprego e renda, eu sei que tem e que é assim também. Então, você tem muito o que mostrar para a população quando dizer por que é que você merece estar na Câmara Federal ou em qualquer lugar na política. Pelo trabalho que você não precisa provar nada para ninguém, mas que nós precisamos enaltecer e principalmente agradecer o seu compromisso com a população cearense. Olha, Fábio, eu arrisco lhe dizer que nos 28 municípios do Cariri, nós temos serviço prestado em todos. Nos 184 municípios, estou falando como deputado, eu estou falando como secretário. Sim. Nos 184 municípios do Ceará, como deputado, nós temos serviço prestado pelo menos em uns 80 municípios. E aí quis, primeiro Deus e o destino e o governador Elmano, que eu pudesse hoje dizer que eu tenho serviço prestado nos 184 municípios como secretário dos Recursos Hídricos, que fui durante um ano e 3 meses. E eu sempre tive o desejo, assim, como deputado, de ampliar mais. Porque, fato, na minha primeira eleição para deputado, em 2018, eu fui o 4º deputado mais bem votado do estado do Ceará. Eu obtive quase 96 mil votos. E eu fui votado em quase todas as cidades do estado do Ceará. Em muitas cidades eu tive 2 votos, 3 votos, mas fui votado em quase todas, né? Em 2022, nós ampliamos essa votação, 111.639 votos do povo cearense. Fui mais uma vez o 4º deputado mais bem votado do estado do Ceará, o que agradecer a Deus todo dia e ao povo que me deram essa honra. E nós ampliamos esse município. Então, eu lhe diria que dos 28 municípios do meu Cariri, eu tenho serviço prestado em todos. Não tem um que eu não tenha lá um serviço prestado, seja de pequeno tamanho, seja de médio tamanho, seja de grande tamanho. E em 80, pelo menos, o deputado tem serviço prestado. E agora, nos 184 municípios, como secretário dos Recursos Hídricos, inclusive em Fortaleza, que tem muito serviço prestado nosso, enquanto secretário de Recursos Hídricos do governo do governador Elmano e do estado do Ceará. Então, eu tenho a honra de agora estar na política, nesse novo momento, mais velho, mais experiente, mais tranquilo também, entendendo acertos, consultando os erros para que a gente possa melhorar, consertar esses erros, para que a gente erre menos. Nós estamos, na vida da gente é um aprendizado, a vida da gente é um amadurecimento diário, mas agora muito mais, assim, tendo a certeza de que posso fazer um trabalho ainda melhor pela sabedoria que Deus tem me dado a cada dia, pelo conhecimento que Deus tem me dado a cada dia. Vou dar um exemplo da sua não vaidade, que eu preciso dizer isso. Você era praticamente o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, todo mundo já sabia. Fernando Santana certíssimo como presidente, mas fiel ao grupo, ao governador, ao Camilo Santana, principalmente, que também tem todos os parabéns de ter realmente apoiado você como política, a ingressar na carreira política, porque sabia que você era competente para isso. E está aí a prova, não precisa, mas você, com muita humildade, sem vaidade, abriu mão de ser presidente da Assembleia Legislativa para a coesão do grupo, para deixar que o PDT indicasse o Romualdo Guedes, que hoje é o presidente da Assembleia. Com certeza. Veja, naquela época eu expliquei todos os meus motivos, eu não tinha condições, sim, de consciência de ficar presidente e ver qualquer racha que fosse no grupo por conta daquilo. Não. Eu não estou na política por vaidade, Fábio, você me conhece um pouco. Eu sei que todos nós, seres humanos, nós temos vaidades, sim, é natural, desde que ela seja do tamanho que não ultrapasse a barreira de prejudicar ninguém, ou que você não seja um arrogante, ou que você não seja, todo mundo tem sua vaidade, de qualquer coisa que seja, e é natural que tenha. Mas na política, acho que a minha vaidade eu já alcancei, de estar prestando o meu serviço ao povo. Então eu sou muito grato por isso. Eu nunca imaginei, Fábio, você estar na cadeira de um deputado para tirar um retrato. Eu nunca imaginei, eu estou sendo muito sincero. Eu sei disso. Eu já disse isso para ti, não só no microfone, mas fora do microfone. E eu, assim, fui candidato a prefeito, deputado, 4º mais bem votado. Tive a honra de andar na casa do povo sendo candidato a prefeito. Você quer conhecer a realidade do povo, vai ser candidato a prefeito e andar nas ruas. Sim. Você conhecer a realidade do povo, saber o sofrimento do seu povo. Então, eu passei por tudo isso na minha vida, então eu só tenho gratidão no coração. Então, eu não posso ter vaidade acima do meu limite. E se eu tivesse sido presidente naquele momento, e olha que, se não fosse unânime, era quase unânime, talvez naquele momento, com exceção do pastor, que disse para mim, só não voto por causa do partido, mas com você eu votaria, o que me deixou muito lisonjeado, eu
tive quase unanimidade dos meus colegas, o que eu agradeço demais, isso eu não esqueço, né? Mas abri mão naquele momento, de um momento político que podia ser muito bom para mim pessoalmente, mas que para o grupo podia deixar alguma ranhura, alguma coisa, prejudicar o governador Elmano, e eu jamais teria minha consciência tranquila se isso tivesse acontecido. Então, hoje eu sou muito tranquilo como estou. E aí o governador, eu queria ter ficado como deputado dele, mas ele me convenceu a estar na condição de secretário dos Recursos Hídricos, aí que foi um presente para mim, que eu aprendi muito sobre essa área, daí a gente pôde desenvolver um trabalho muito bonito, muito bacana, com muita gente boa, porque ninguém faz nada só, né? E a gente só fez ali conduzir e aprender muito, com muita gente boa que está lá há muitos anos fazendo esse trabalho. Então, Fábio, eu estou num momento de vida, assim, de muita tranquilidade, pé no chão, assim, muito feliz com a caminhada, com quem conhece a gente e gosta da gente, que esses aqui é quem conhece mesmo a gente, com aqueles que não conhecem a gente, mas que vê, que enxerga, que vê o trabalho e que gosta da gente, aqueles que não gostam, Deus toque no coração deles, que continuem não gostando, mas que não cometam, né, o erro desumano de serem injustos, de cometerem erros passando do limite, que é de acusar, de mentir, de enganar, de criar fake news. Aqueles que não gostam, continuem não gostando. Só não criem no coração o ódio, né, que o Bolsonaro trouxe para o Brasil e que muitos adeptos dele estão levando Ceará afora e Brasil afora. Como o próprio candidato de oposição hoje, aqui no estado do Ceará, colocou um ódio no seu coração e todo dia, toda hora, é atacar as pessoas pelo estado do Ceará, sobretudo aqueles que não merecem. Deputado Fernando Santana, a nossa gratidão. Seja sempre bem-vindo aqui, não só ao jornal, a Rádio São José FM. Parabéns, sucesso, boa sorte, Deus lhe abençoe, que vai continuar abençoando. E eu tenho certeza que você ainda vai fazer muito pelo Crato, pelo Cariri e pelo Ceará. Bom, Fábio, muito obrigado, de coração, do fundo do meu coração. Eu fico muito feliz de estar aqui na sua bancada, conversando com a população do Crato, de todo o Cariri, mas especialmente aqui de Crato. Agradecer sempre o povo, agradecer as minhas votações de 2018, de 2022, agradecer quando eu encontro com as pessoas de Crato, que reconhecem o nosso trabalho, que fazem solicitações novas, claro, né, tem que fazer, e é natural que eu faça, mas assim, a minha gratidão é tão grande, Fábio, que eu estou vivendo esse momento de como quem diz assim, rapaz, eu nunca imaginei chegar aqui, já cheguei, tenho tantos amigos, tenho feito tantos amigos no Crato. Então o Neguinho, que as pessoas brincam aqui com o Neguinho não é meu apoiador, o Neguinho é meu amigo. Eu vou pra casa do Neguinho, eu como puxado na casa do Neguinho, a gente toma cerveja junto, né, Neguinho? A gente já choramos junto, nós já sorrimos junto, nós já reclamamos junto, né? Manda logo a Delina. Delina. Mas dona Delina, quem ainda trata a gente lá, né? O Neguinho. Faz aquele feijão especial. E quem manda lá é ela, né? Ela que manda. Um abraço a ela. Abraçar o Pico Madeira todo em nome do Neguinho, porque ele faz pelo Crato, mas ele faz muito pelo bairro dele. É o Neguinho, é o Neguinho do Pico Madeira, mas é o Neguinho Santana também. Eu tenho muita gratidão, Neguinho, pela amizade que eu construí com ele, com você, com o Biel. Eu tenho muita gente aqui, com o André Lacerda, o Zé do Brasil. Eu tenho feito amigos aqui em Crato. Então, eu tenho dito assim, o que eu tenho buscado fazer na passagem da vida pública é fazer a minha parte, é colaborar, é fazer o meu trabalho, acertar mais do que errar, mas fazer amigos. Porque os amigos, Fábio, a gente leva para a vida, né? Eu não vou passar a minha vida toda com cargo público, eu não vou, né? Não tem condições. Eu vou passar um tempo, quando Deus me permitir, quando eu estiver aguentando trabalhar muito como eu estou hoje. Mas eu quero, quando eu sair um dia da política, né, eu tenho amigos, tem pessoas que eu gosto, que frequentam minha casa, que eu frequente a casa, porque a minha vida é no Cariri. Eu amo o Ceará. Você sabe que eu tenho 2 residências, eu tenho uma residência em Fortaleza porque eu sou obrigado a ter. Mas eu amo o meu Cariri, eu sou daqui, eu tenho minha residência ali do São José em Juazeiro e minha residência lá em Barbalha. Mas daqui um dia eu devo me mudar para Barbalha mesmo, para morar aqui no Cariri. Entendeu, Fábio? Então assim, eu amo essa região. É aqui onde eu quero terminar minha vida, ter meus amigos, tomar minha cervejinha, minha cachaçinha, que eu gosto de tomar com meus amigos. Então, assim, eu sou um homem de hábitos simples, eu tenho até brinco com alguns amigos, eu sou tão barato de viver, né? Eu gosto do meu cantinho, da minha cachaçinha e de comer um pedacinho de carne ali com meus amigos. Então, eu sou um cara muito barato de viver, muito tranquilo, Fábio, e quero viver assim, entre amigos. Então, eu estou tirando da vida pública, em cada município que eu estou passando,
já até aqui, Deus me proporcionou fazer amigos. Em Crato não é diferente. Tem um bem aqui do Assaré, que é o ex-prefeito Samuel, que está aqui também nos prestigiando, que é um amigo, um irmão que a vida pública me deu. Como outros municípios eu tenho feito tantos. Santana do Cariri, bem aqui, se você for atrás, lá tem amigos como Zé Maia, ex-prefeito, Fernando Maia, que é vereador lá, que é um amigo, prefeito Samuel, que é um amigo, irmão que a vida me deu. Aliás, dessa amizade, né, surgiu o projeto de Benigna, e hoje Benigna é uma realidade, começou pelo deputado Fernando Santana. Né, eu quero agradecer muito a Deus e ao grande governador Camilo Santana na época, que tomou a decisão de fazer o Santuário de Benigna, um projeto levado pelo deputado Fernando Santana, e o governador Elmano inaugurou. Nem pude vir porque não estava bem de saúde no dia. Né? Não, mas não fiquei triste, porque aquele meu desejo foi realizado, que era ver Benigna erguida, né, e Santana do Cariri podendo trilhar por esse caminho do turismo religioso, que gera emprego, gera renda e gera economia. Né? Nós vamos lá para Antonina. Antônio Filho é um amigo, é um irmão, nosso prefeito de lá. Nós fizemos muito por Antonina. Aliás, até postei um vídeo falando do que a gente fez por Antonina esses dias. Se você vai para outra ponta, tem o Tardini aqui em Missão Velha, que é um amigo e irmão. Você vai para o Mauriti, tem o Evanildo Simão, tem o Roberto Simão, tem o Missô, tem tanto amigo. Se eu for falar aqui, eu devia passar um bocado de dia no seu programa, tomando espaço de tempo. Mas é isso que eu vivencio, esse prazer da vida pública. A vida pública lhe traz muitas dificuldades, muitos desafios. Nada é fácil na vida. Quem está me ouvindo em casa, às vezes acha que a política é muito fácil, a política é muito difícil, mas tudo é difícil de fazer. Tudo é difícil. Tudo que você for fazer tem obstáculo, tem desafio, e você tem que ter muito Deus, muita determinação, muita coragem para superá-los. Imagine a vida pública, em que você é exposto, né? Em que você é vitrine, como o Fábio falou, e isso dá o direito de todo mundo opinar, e ainda dá o direito de algumas pessoas atacar, mentir, enganar e criar fake news. Essas, Fábio, eu não quero perto de mim. Eu te juro que eu não quero. Eu estou num momento da vida agora de saber, inclusive, separar quem eu quero que ande comigo e quem eu não quero que ande comigo. E eu não quero... esses dias eu fiz uma reunião aqui com o Adriano, o pessoal que me acompanha aqui, que eu quero agradecer muito, e eu dizendo, só tem uma coisa que eu acho que é ruim nas pessoas, é mentir. Porque da mentira vem muita coisa ruim, sabe? Eu não quero gente mentiroso perto de mim. Né? Como eu não quero esse candidato de oposição perto de mim, mentiroso, com a turma dele que mente, que engana as pessoas. E eu respeito todo mundo. Não penso que eu vou entrar em jogo baixo, de estar brincando com besteira. Agora eu vou falar. Com 45 anos, os cabelos já estão mais branquinhos, com a experiência que eu aprendi na vida. Né? Se eu também não falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, eu também não me sinto bem. Então, eu me sinto encorajado para fazer, encorajado para realizar e encorajado também para falar. E para enfrentar a mentira, enfrentar a fake news, né? A injúria, a calúnia. A injúria e a calúnia com processo na justiça, que às vezes demora, mas chega. Olha aí, o Ciro foi condenado num processo que a prefeita Janaína, né, interpôs contra ele, né, que ele foi extremamente agressivo com ela, machista, e todos os sinônimos ruins que tem, que está lá, que eu não vou nem falar o que ele disse dela, mas a justiça condenou a 1 ano e 3 meses, ou foi 1 ano e 4 meses de prisão, revertida em 70 salários mínimos. Foi uma condenação, e ninguém é condenado sem fazer nada. Né? Então, assim, porque nós temos que respeitar as pessoas. O mínimo que a gente tem que fazer é respeitar as pessoas. Nós temos divergências, nós não concordamos com tudo? Claro que não. Fábio, você torce que time? Flamengo. Eu torço o Flamengo, eu também torço o Flamengo. Então não deu nem divergência. Tem Vascaíno, tem Vascaíno aqui, Neguinho. Eu vou deixar de gostar do Neguinho, de respeitar o Neguinho, porque eu torço um time diferente do meu. Na política é assim, eu gosto de um político, o outro não gosta do político, mas vamos nos respeitar, né? E outro político tem que enfrentar o outro em projeto. Tem que debater o outro em projeto, em ação, é o que fez, é o que faz, é o que deixa de fazer. Esse é o debate da política, e não um debate sujo, mesquinho, pequeno. Né? Camilo Santana se transformou em um grande líder no estado do Ceará pela humildade, pela ação e pelo amor no coração. O adversário, que é o pré-candidato agora a governo, que já foi governador do estado do Ceará, se apequena a cada dia como liderança no estado do Ceará, porque tem ódio no coração, porque está mentindo, está enganando, está criando fake news e está rasgando a própria biografia. Né? Acho que a gente tem que ter a nossa biografia, nem que não seja para todo mundo, mas para nós mesmos e para a nossa família. Né? E o adversário tem rasgado a biografia quando mente todo santo dia, atacando as pessoas.
quer se transformar numa liderança somente atacando. Não, meu irmão, vai fazer projeto, vai fazer proposta, vai apontar defeitos, mas vai apontar solução, e com isso deixa as pessoas julgarem na hora certa. Então, aquele que ataca hoje Camilo Santana é aquele que há 3 anos e meio dizia que Camilo Santana era o maior governador do estado do Ceará. Qual o Ciro nós devemos acreditar? O de 3 anos e meio, que dizia que Camilo era o maior líder do estado do Ceará, que Camilo não tinha uma mancha no seu governo. O Ciro, que chamou o filho do Bolsonaro de todo nome feio do mundo, que todo mundo viu, ou o Ciro de hoje, que elogia o filho de Bolsonaro e ataca Camilo Santana. Qual Ciro nós devemos acreditar? Essa incoerência na política, as pessoas vão saber na hora certa dar o resultado. Eu não tenho dúvida. Camilo se mantém na mesma linha. Responde a cada ataque com trabalho ou então com ação na justiça, que é o que os bons homens fazem. Procuram a justiça para ter justiça. Então, eu quero que o povo do estado do Ceará viva num estado em que as políticas públicas estejam acontecendo e melhorando a sua vida, e em que os políticos tenham amor no coração, para respeitar o povo, para respeitar os políticos, né, para respeitar os diferentes, para respeitar os iguais que fazem diferente. Enfim, eu acho que a política ela não pode virar uma ambiência suja de só briga, uma coisa sórdida de ataque, de mentira, de fake news. A política tem que ser feita com muito amor. E para além do povo estar vendo, e nós estarmos vendo, Deus está vendo tudo. Então, Fábio, muito obrigado. Tomei muito aqui o seu tempo, o seu espaço. Abraçar mais uma vez o povo cratense, agradecer muito aqui a Sunzum, e quero voltar aqui muitas vezes para a gente bater um bom papo. E na campanha, quando a lei permitir, for homologada as candidaturas e que a lei der o espaço da gente também vir apresentar o nosso projeto aqui nos programas, eu quero vir no seu programa apresentar o nosso projeto. Hoje, como pré-candidato a deputado federal, lá na frente, quando a lei permitir, como candidato homologado a deputado federal do Cariri e do Ceará, para representar o povo em Brasília a partir do ano que vem, com a permissão de Deus. Muito bom, obrigado. Fernando Santana, conosco aqui na mais popular do Brasil, no Alerta Geral, segunda edição, que volta já. Para fazer, arrumar os meninos para ir